Depois de eu conversar com a Heloísa e eu ficar, acredito que vocês também, extremamente tocados com toda a história que ela relata, eu precisei conversar com a advogada dela para saber juridicamente como é que ela está amparada e juridicamente como está tudo andando. Então assiste agora a conversa que eu tive com a advogada da Heloísa, que relata todos esses processos que a nossa heroína dessa história aqui contou pra gente. Seja bem-vinda, doutora, aqui ao canal. Que bom que a senhora pegou esse caso, porque é um caso que precisa de um apoio jurídico importante, porque senão ela fica estacionada na história, mas não avança nas partes onde precisam avançar. Doutora, como é que esse caso da Heloísa chegou até a senhora? Primeiro, agradeço por estar se interessar pela história de Heloísa. Realmente ela precisa, né, desse reconhecimento para levar essa história dela para todos. E para que muitas que passam pelo que ela passa consigam também superar, como a Heloísa está superando. Não é fácil, né? É uma situação que eu conheci através do Instagram. Por nada apareceu para mim o perfil dela, falando sobre a situação dela, falando a situação da mãe, né, que a gente fala sobre... hoje em dia a gente fala muito sobre esse tipo de situação. E como é que a gente entende isso, né? Eu acho que é muito mais do que... Eu acho que tem muito de psicopatia também, então eu senti muita pena daquela situação que ela apresentava da mãe narcisista. E assim, a gente trabalha muito com o abandono afetivo em relação ao pai, em relação à mãe, isso é muito raro a gente trabalhar, né? Então, o abandono, a falta dos vínculos afetivos, e a gente tem hoje isso no direito, até porque nós temos hoje as novas famílias, que às vezes o padrasto registra, tem a paternidade socioafetiva, alguns até querem tirar o nome do pai biológico, porque não teve vínculo, quem criou foi outra pessoa, ou às vezes a própria mãe criou sozinha. E por causa desse abandono mesmo, dessa falta de relação, de ajuda financeira e psicológica, as pessoas nem querem mais o vínculo do pai. Mas da mãe é muito difícil. Você às vezes vê uma ação dessa para tirar o nome de uma madrasta que colocaram como mãe, então você vai substituir o nome da madrasta, porque foi feito de uma forma errada, não existe aquele vínculo, não existe, na verdade, aquela relação, e às vezes fez por interesses, às vezes na herança e tudo mais, né, em bens materiais. Mas da genitora, existia um tipo de ação dessa, na verdade eu pesquisei, porque quando eu fui falar eu sabia do direito, sabia que ela teria esse direito, mas eu já tinha feito contra pai, mas contra a mãe, já tinha feito algumas consultas, mas geralmente os filhos, eles querem entender, mas não conseguem avançar, porque existe muita questão do vínculo e do amor daquela mãe mesmo, ela machucando, né? Então, tem outros casos que já cheguei a fazer várias consultas, mas que nós não avançamos, porque existia, apesar da dor, o laço afetivo, né? Mas nunca foi igual ao caso de Heloísa. Foi uma dor, uma vivência, um histórico muito recente, que foi em 2022 que a Heloísa conseguiu sair de casa, né? Sim. E quando eu vi ela falando, eu fui, chamei no privado e disse: Heloísa, você sabe que essa situação que lhe dói tanto, porque ela narrava sobre a questão de ter o nome que a mãe deu, de ter o nome da mãe na certidão, que ela gostaria de não rasgar isso da vida dela. E eu falei que seria possível, né? E na mesma hora, nossa, parecia que ela tinha, você já via a alegria dela, o êxtase daquilo poder acontecer. E aí a gente deu, né, começamos o processo de mudar o nome dela inicialmente, o prenome, de acrescentar o nome do pai biológico. Hoje ela tem o nome do biológico e do registral, no registro tem os dois pais, porque na verdade o pai que criou ela foi o pai que criou. Então, ele continua com o direito, né? E nós colocamos o do pai e agora deixamos realmente nesse processo para essa desconstrução da mãe, que é um fato realmente inédito. Como eu falei, eu procurei várias ações, né? Porque a gente geralmente procura ações para a gente pegar jurisprudência, se espelhar em decisões, apesar de muitas vezes ser segredo de justiça. No caso dela, ela já é maior de idade e tudo mais, mas a gente não conseguiu achar no Brasil nenhuma ação desse tipo. Nós fizemos realmente baseado no todo o direito que ela tem, né, de ser livre dessa situação. Sim. A Heloísa hoje me impressionou bastante, o histórico dela chega a ser um roteiro de filme de terror, de tudo que aconteceu com ela desde o nascimento dela.
A mãe dela ainda faz parte da identidade dela, mas isso é esse o desejo, que esse nome saia dela. Quais são os processos? Porque a Heloísa me contou que ela chegou aí ao Conselho Tutelar, que foi aberto uma série de não sei se denúncias ou não denúncias. Como que está essa parte hoje em dia de tudo que a Heloísa passou com a mãe dela, com toda aquela parte é horrível falar, mas uma mãe que explora sexualmente uma filha, que faz tudo o que fez com ela. Existem processos, existem possibilidades de crimes serem realmente penalizados? Como que está essa parte toda? Pois é, Heloísa passou para a gente que houve essa ação, né, lá atrás, que ela chegou a publicar no Facebook, e o próprio conselho entrou em contato com ela. A gente não sabe se houve realmente uma ação efetiva nesse caso, porque a gente não consegue achar nada desse tipo em relação à mãe dela, contra a mãe dela. A gente já tentou, já procuramos. Segredo de justiça também é um pouquinho mais difícil, mas o que a gente encontrou foi o estupro de vulnerável, que tem o estupro de vulnerável. Eu acho que ela tinha 17 anos, se eu não me engano, na época, nós conseguimos tentar no processo, e lá tem os depoimentos, que ela foi estuprada pelo sogro dela, que era o atual marido da mãe. Ela ficava na casa desse sogro, e esse sogro aliciou essas crianças, né? Tem ela e mais duas irmãs, elas foram as vítimas desse sogro. Então, essa ação nós achamos, os depoimentos nós achamos, inclusive em vários depoimentos ela narra a situação da mãe, né, situações que a mãe não acreditou, que ela denunciou e a mãe não acreditou. Ao contrário, a mãe batia nela, espancava ela quando ela narrava casos de estupro. E depois ela veio a saber que esse senhor pagava a mãe dela para que isso acontecesse, né? Então, essa ação nós achamos, né, uma ação realmente demorada, está lá, e inclusive ela me procurou para me dizer esses dias que essa pessoa estava até candidata a vereador na cidade dela, como um processo que ainda não tem julgamento, né? Ela estava realmente muito abalada com tudo isso. E ela entrou no processo e viu que todos os vídeos desse processo tinham sido tirados do processo. E aí nós estávamos acompanhando, entramos e vimos realmente, mas o Ministério Público já tinha observado isso e tinha pedido para todos os vídeos serem recolocados. Mas Heloísa também tinha todos os vídeos salvos, e a gente também enviou para poderem serem recolocados, também questionando para onde foram aqueles vídeos, né? Como é que esses Os vídeos eram o quê? Vídeos do ato em si? Ou depoimentos? Então, o processo que existe é de um abuso sexual, de uma violência, de um estupro, feito pelo sogro da mãe dela, do marido com quem ela estava à época. Aqueles aliciamentos todos da mãe que ela relata, tem alguma coisa que possa ser feita hoje em dia? Ainda não? Na verdade, assim, ela nem quer que seja feito, né? Nós queríamos, inclusive, pedir danos morais por tudo que ela passou. Ela não quer que a gente mexa com nada disso. A única coisa que ela quer é tirar a mãe da vida dela. Ela não quer nem se lembrar que a mãe existe. É uma dor diária, né? Ela hoje é atendida psicólogo, psicoterapeuta e tudo mais, para poder conseguir superar isso. E eu acho que ela consegue isso com grandiosidade, porque você olha para a Heloísa, você não vê nela uma menina revoltada. Porque quem vive tudo que a Heloísa viveu, você não conseguiria ter um semblante tranquilo como a gente vê de Heloísa. As outras pessoas que já me procuraram, eu percebo a revolta, eu percebo, às vezes, até um desequilíbrio, porque isso causa um desequilíbrio emocional, psicológico, a qualquer pessoa que vive o que ela viveu. Então, no caso dela, ela não quer que a gente entre com nada criminal contra a mãe, poderia. Ela tem provas, tem muitas provas, muitas testemunhas em relação a isso. E nós tivemos 8 testemunhas que narraram, né, fatos acontecidos que vivenciaram na vida de Heloísa. Então, é uma situação assim, muito clara, muito evidente todo o abuso que ela sofreu. Então, é comprovado, tudo que ela relata não é uma fantasia, até porque ela está com psicólogos e tudo mais, e hoje em dia seria muito mais possível ver se ela estaria aumentando ou fantasiando. Não, é porque é tão doído tudo que ela conta que a gente até deseja que não seja real, porque não é possível que uma mãe faça tudo isso não só com a Heloísa, mas com as irmãs dela também. É uma coisa. Ela me relatou também que a mãe, inclusive, chegava a ligar para os serviços dela, para os trabalhos dela, falando tal. É possível ter existe algum
boletim de ocorrência ou é possível abrir ou fazer alguma medida protetiva para que essa mãe não chegue perto dela de maneira nenhuma? Essa mãe, essa genitora? Medida protetiva, sim, né? Mas a segurança de fato, por isso que a gente vê hoje tantos crimes acontecerem, porque realmente a justiça ela dá uma medida, mas cadê a segurança? Cadê a guarda realmente da pessoa em relação àquilo? Tanto que hoje Sim. a gente não coloca no processo o endereço real de Heloísa, porque ela realmente tem medo, é um endereço que ela convive, mas é um endereço, não é um endereço onde ela está diariamente, por medo, né? Porque a mãe muitas vezes ameaçou. Heloísa não comia em casa, porque a mãe ameaçava matar ela envenenada. Existe realmente um bloqueio muito grande nessa pessoa de não querer nenhuma palavra com essa mãe. Então, a gente tenta bloquear de todas as formas ela, em relação ao endereço, onde ela está, e até situações da mãe, e chega, infelizmente, chega, né? As pessoas avisaram quando a mãe foi intimada do processo, a mãe ficou revoltada, então procurou algumas pessoas e ameaçou essas pessoas que seriam testemunha dela nessa ação e tudo mais na audiência. E ela foi em cada um e ameaçou algumas que disseram, que confirmaram que iam. Inclusive os avós dela, os avós maternos, e eles não entraram como testemunhas, porque não quiseram se envolver, mas ele chegou a me mandar os áudios dos avós, da avó, dizendo, ela está dizendo que vai me colocar como testemunha, e se eu for, eu vou dizer toda a verdade. Então seria bom para a Heloísa, seria bom para a gente, porque a avó narraria de fato tudo que presenciou. Claro. Não foi alguém que presenciou tudo de verdade. Sim. Me corrija se eu estou errado, se ela tivesse uma medida protetiva e a mãe dela ligasse ou fosse atrás dela, ela não seria presa? Poderia Ela não ser. tá... Então, por isso que eu digo que se não seria bom ter uma medida protetiva para que essa senhora, essa mulher, essa genitora, não sei como me referir, é muito estranho, como você mesma disse, geralmente eu também estou mais acostumado a ver o pai nessa situação. É muito difícil ver a mãe, né? Que geralmente a gente vê mãe como leoa. E não se tem, então, nenhuma medida protetiva contra... E não se pensa nisso. Ela hoje mora em outra cidade, né? Ela está resguardada disso. E ela poderia entrar, poderia, né? Mas como ela está em outra cidade, a mãe desconhece hoje o lugar que ela está. Hoje, realmente, ela não tem nenhum contato. A mãe não sabe onde ela está, a mãe não sabe onde ela trabalha. Ela saiu da cidade da mãe. Então, ela hoje está totalmente, né, assim, incomunicável com essa mãe. Essa mãe não sabe da vida dela, apesar de tentar vasculhar, de entrar como fake para poder falar com ela no Instagram e tudo mais, ela pode. Talvez hoje ela se sinta mais segura por estar ausente pela mãe não saber onde ela está. E essa foi a preocupação de nós mantermos isso no processo para que ela não saiba. Porque é exatamente o que eu falo. A hora que ela liga que qualquer coisa possa acontecer, sim, a polícia pode ser acionada, ela pode ser presa, mas a segurança dela, talvez ela se sinta mais desprotegida, porque a mãe ameaça. Então, se souber que tem alguma coisa contra ela, pode ser que seja mais perigoso para a Heloísa no momento, porque não existe uma proteção judicial, não existe uma proteção da polícia, de fato, nessas situações. Tá certo. Doutora, a gente vai acompanhar esse caso, tenho acompanhado, me emocionou bastante a entrevista da Heloísa. Até eu quero colocar essa entrevista junto com a da Heloísa para as pessoas terem esse aval jurídico, mostrando que ela tem um acompanhamento hoje, da importância de ter esse acompanhamento, porque ela é muito nova, é o que eu falei para ela, se ela fechar o olho... É ontem, né? Assim, eu tenho 50, se eu fecho o olho para ir para os 15 anos, demora muito. Ela se fecha o olho é ontem. Então, todo esse turbilhão de terror que ela viveu ainda a cicatriz é muito recente, ainda está em casca, né? Então, e parabéns, que bom que a senhora ajudou ela, está ajudando, porque é importantíssimo ter... Eu sempre falo da importância de ter um apoio jurídico e psicológico nesses casos, sempre. Eu que agradeço, estou aqui para o que você precisar. Estou sempre para ela é alguém que sabe que pode contar desde o início, nós entramos com algumas ações exatamente para poder fazer essa proteção toda, e o próprio apoio mesmo, né, porque a gente sabe que a gente é advogada, mas a gente tem um pouquinho, sempre aquela parte psicológica. Claro, lógico. Dar esse acalanto e tratar ela da melhor forma possível para poder resolver e que ela siga, porque como você falou, é tudo muito recente, tudo foi ontem, então está tudo, a cicatriz, a ferida está aberta, não deixa uma cicatriz ainda. Exatamente. Muito obrigado, doutora, e parabéns aí por a senhora estar abraçando a Heloísa. Espero que ela seja muito feliz e que esse passado fique no passado e nunca atormentando no presente. Muito obrigado e até em breve. Obrigada.